Então vamos lá. Kit X99, o famoso dragão chinês, junto de um Hackintosh rodando no sistema macOS, o sistema da Apple, na última versão estável macOS Ventura, mas também compatível com macOS Sonoma. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Um mega atualização, um mega refresh desse kit que é tão conhecido por todos, barato, acessível de ser comprado e, melhor de tudo, potente e compatível com tudo que vocês vão ver nesse vídeo aqui. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. E o Universo Hackintosh é a sua maior inspiração e a sua maior fonte de informações de Hackintosh aqui na nossa língua, né? Português Brasil, nossa maior comunidade brasileira. E como o nome diz, o universo, a gente está espalhado em todos os cantos do mundo, espalhando aí o conhecimento e as didáticas de como instalar o sistema da maçã, o bom e velho macOS, em um computador não Apple. Todos os guias você encontra aqui embaixo na descrição, assim como, né, os acessos ao nosso curso, ao nosso Telegram, ao nosso Discord, onde você pode encontrar muitas pessoas e discutir sobre esse assunto tão viciante que é, né, o processo de Hackintosh. Mas vamos para a parte prática, vamos conferir esse setup aqui. E começando aqui pelo bom e velho terminal, a gente vai executar o bom e velho famoso NeoFet. Ele já mostra para a gente aqui alguns detalhes desse setup aqui. Então eu estou utilizando aí o macOS Ventura na versão 13.5 Update 1, que ele saiu agora alguns 2 ou 3 dias atrás, justamente para corrigir um problema de localização que veio com o update da 13.5, ou seja, nesse momento em que eu estou fazendo o vídeo, não existem outros updates a não ser este daqui. Então eu estou rodando o macOS Ventura na sua última versão, no kit bom e velho Xeon, aí, o Xeon V3, Xeon V4, independente da placa-mãe que você está utilizando, se é Huananzi, Atermeter, Machinist, RS9, independente do chipset, se é B85, Q87 ou B87 Q85, alguma coisa assim, ou C612, se é X99, se é Xeon V3 ou se é Xeon V4, esse review todo aqui e a live que a gente fez no último final de semana demonstrando todo o processo de criação desse Hackintosh funciona perfeitamente para você. Inclusive quem tem problemas com o áudio aí, o áudio também está funcionando, a gente vai ver aqui na sequência. Aqui o host, ele enxerga e identifica como um autêntico Hackintosh, justamente, né, um Hackintosh, utilizando a SMBIOS iMac Pro 1.1. Aqui nesse caso a gente também poderia utilizar Mac Pro 7.1, ambas as SMBIOS funcionam, e, enfim, e aqui nesse exemplo, né, eu estou utilizando a Mac Pro 1.1. Aqui a versão de kernel, que é 2260, aqui o uptime, que é o tempo em que essa máquina está ligada, então ela está ligada há 2 minutinhos, acabei de ligar para poder fazer esse review e trazer aqui para vocês. E aqui mais detalhes técnicos aqui, que são 3 informações cruciais, é justamente o CPU, que é o Intel Xeon E5 2667V4. Ele conta com 16 cores, ou seja, são, na verdade, 16 threads. É 8 cores barra 16. Então é 8 cores e 16 threads. Mas ele tem aí 16 núcleos, né, no total, para poder trazer todo aquele desempenho em produtividade multicore que vocês vão ver logo mais aí. E esse processador aqui, ainda já vou deixar até um insight para vocês. Ele custa muito, mas muito barato. Você encontra todos os links aqui embaixo na descrição, caso você queira comprar, mas a gente já vê isso aí logo também. O modelo da GPU, uma AMD Radeon RX 5500 XT, também conhecida e queridinha da galera. É uma excelente placa de vídeo, conta com 8 GB de VRAM. E aqui a quantia de memória, que é um total de 32 GB de RAM. Sobre a memória, já vou até mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. No About This Mac, ele reconhece os 32 GB de RAM DDR4, mas notem, 2400 MHz. Aí você vai pensar, Gabriel, essas memórias são lentas. As memórias DDR4 de hoje em dia, elas já começam em 3200 MHz, 3600 MHz. A gente já tem as DDR5, mas eu falo para vocês, essa memória aqui, como ela roda com 4 pentes, a plataforma Xeon tem aí o recurso chamado Quad Channel. Assim como a gente tem o Dual Channel, que praticamente dobra a velocidade das memórias nos nossos computadores comuns que a gente tem aí nos nossos desktops, nossos notebooks, as Quad Channel, que são suportadas dentro dos Xeons, ele quadriplica praticamente, né, as velocidades de memórias, mas a gente também vai ver isso daqui a pouco nos benchmarks, que essas memórias aqui, em apenas 2400 MHz, elas atingem velocidades quase do que praticamente uma DDR5. É exatamente isso. Só que por um
pequena quantia do preço se comparado a uma DDR5 ou se comparado a, por exemplo, uma DDR4 de 4.400 MHz, que é mais voltada para entusiastas. E são os desempenhos, são os benefícios de utilizarmos essas plataformas Intel Xeon, que apesar de serem mais datadas, mais antigas, elas estão aí rodando perfeitamente o macOS Ventura, como vocês vão ver. Aqui o Hacking Tool, que basicamente é um canivete suíço, é um aplicativo que a gente consegue ver diversas informações do nosso Hackintosh. Aqui nessa tela a gente consegue confirmar o que eu já falei aqui, mas tem o nosso VDA Decoder como full suportado, ou seja, a nossa aceleração gráfica desse Hackintosh utilizando a RX 5500 XT, ele está 100% suportado, e apesar de aparecer aqui como completamente suportado, a gente tem um pequeno detalhe: se você é videomaker, trabalha com edição de vídeo e utiliza o codec H265, aguarda mais um tempinho aqui nesse review, tem um pequeno detalhe para H265, a gente vai ver que fora esse codec, todos os demais codecs ProRes, H264, todos funcionam 100% corretamente e muito bem desempenhados aqui com a plataforma de Metal API, que é perfeitamente suportada aqui nesse setup que muita gente torce o nariz, mas é um setup excelente. Aqui em Peripherals, a gente consegue ver mais alguns detalhes aqui desse setup. Então ele tem basicamente duas placas de rede, uma cabeada, que é a Realtek 8111, geralmente eu falava 811, mas ela é uma Realtek cabeada 10/100/1000, ou seja, uma interface de rede gigabit, que basicamente toda e qualquer internet, acho que é das mais velocidades residenciais, maiores velocidades residenciais que a gente tem no Brasil, chega até 1 gigabit, então essa placa de rede vai dar conta de totalmente de recado aqui, de entregar todo o desempenho da sua internet. Tem uma plaquinha da Fenve aqui, que é para trazer o suporte tanto ao Wi-Fi, o Bluetooth e principalmente a troca de arquivos via AirDrop. E até falando de AirDrop, já vamos testar aqui. Deixa eu ver se meu Wi-Fi tá ligado, meu Bluetooth tá ligado aqui, o iPhonezinho. Vou pegar uma foto aqui, já vou tentar enviar por AirDrop. Tô trocando as letras aqui, mas já apareceu aqui, Xeon V4. Vamos testar aqui. Eu tô sem internet aqui, tá dando umas bugadas aqui na minha Liga Telecom, já fica o recado, quem é do Paraná e tem Liga Telecom, tá um lixo, pelo menos na região onde eu moro, mas já recebeu o arquivo aqui, independente de ter ou não ter internet. E tá aqui, a foto de quem? A foto de quem? Do nosso bom e velho Hacking Dog, o Teslinha, que hoje em dia já não é mais Teslinha, já é Teslão, né? Virou um cachorro dinossauro de 40 quilos, mas tá aí o AirDrop funcionando. A nossa plaquinha de vídeo, a 5500 XT, os dois codecs de áudio, ou seja, funcionando o som on-board, que é o ALC 897, e também as saídas de áudio, tanto via HDMI quanto DisplayPort, que é pela placa de vídeo, pela placa de som, pela placa de vídeo, funcionando 100%. E aqui o nosso NVMe bom e barato e excelente, que é o Kingston modelo NV2 de 1 TB de espaço. Aqui em boot, a gente consegue verificar também que a gente está utilizando o OpenCore e não o Clover ou outros bootloaders. A gente está utilizando o melhor bootloader que existe atualmente aqui em 2023, que é o OpenCore. A versão corrente que está instalada é a versão 0.94 e a última versão disponível é a versão 0.94. E tudo isso eu ensino na live, que eu vou deixar nos cardzinhos, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário pinado nesse vídeo, ensinando a fazer todo esse processo de criação de uma Wi-Fi perfeita para um Hackintosh X99, independente da placa-mãe e do processador que você tenha, desde que seja um legítimo X99. Aqui em Extensions, a gente consegue clicar aqui, ele vai fazer a verificação de item a item aqui, mas a gente consegue ver todas as casts que a gente atualizou e como todas elas ficaram verdinhas após fazer essa ampulhetinha, essa rodinha aqui, esse refresh, ele verificou se todas as versões estão atualizadas, ou seja, se não tivesse alguma atualizada, ele ficaria o item aqui em vermelho. Então todos os casts, todos os drivers de ativação dos nossos devices físicos, do nosso Hackintosh, estão 100% também atualizados. Aqui em Sound, a gente consegue ver justamente os detalhes das nossas duas saídas de áudio, que é praticamente o nosso som on-board e o nosso som pela placa de vídeo, ambos funcionando. Mostro nessa live, muita gente deu feedback que não funcionava o áudio aí no seu Hackintosh com o Dragão chinês. Alguns com placa-mãe, por exemplo, da Machinist, outro com placas-mães da Huananzi, Kidia, Atermeter e tudo mais. E depois dessa live já recebi muito feedback que estão todos funcionando. Ou seja, é um procedimento de como instalar o macOS, como criar Wi-Fi 100% certeiro, 100% aí vanilla, sem qualquer modificação no seu Hackintosh.
Aqui em USB, a gente consegue ver o bom e velho, né, mapeamento das portas USB, respeitando os limites das 15 portas, o nosso Bluetooth categorizado como internal, o meu mouse, por exemplo, né, tem um receiver ali, um donglezinho, que conecta tanto o teclado quanto o mouse. Então é o USB Receiver funcionando no USB 2.0, tem as portas USB 3, que elas funcionam aí em 5 gigabits, porque elas são 3.0, não é aquelas 3.2 Gen 2, por exemplo, que suportam 10 gigabits, mas 5 gigabits já é uma excelente taxa de transferência, e se você tem um SSD externo, já vai dar conta de trafegar aí praticamente 500, 600 megas por segundo, tanto na leitura quanto na escrita, então já está mais do que o suficiente. Aqui em disques, novamente o nosso Kingston NV2, um NVMe que custa extremamente barato aqui no Brasil, mas também lá no AliExpress. Ele é 100%, né, compatível com o nosso macOS, com o nosso processo de Hackintosh. E aqui na aba PCIe, que mostra todos os dispositivos, né, de PCI Express, que não são somente nossas placas de vídeo, como todos os demais componentes, todos categorizados aqui, até mesmo para informação, quem quiser ver, tem todos os detalhes nessa tela aqui. Falando, né, sobre esse review e complementando sobre o VDA Decoder, se a gente abre o VideoProc, que é um aplicativo para fazer, né, a conversão de vídeo e tudo mais, mas aqui dentro de Settings e dentro de Options, a gente consegue validar os codecs H264 e HEVC. Então a gente vem aqui, ó, nessas setinhas, como eu já rodei ele anteriormente, então eu tenho que vir nas setinhas aqui e fazer o refresh, mas se for a primeira vez que estiver rodando o VideoProc, assim que se abre essa tela aqui, ele já vai fazer o refresh desses dois itens. E verifica justamente a aceleração por hardware, se ela está 100% funcional, e ambos aqui, ó, como Enable, como Available, né, como disponível, está aí 100% nosso VDA Decoder funcionando. Mais para frente, aguenta aí, a gente vai ver um detalhezinho do H265, mas eu já mostro para vocês. Falando um pouco sobre benchmark, são os resultados aí de testes, às vezes sintéticos, alguns testes até mesmo práticos que eu faço aqui com o DaVinci Resolve, vou comparar alguns só resultados, não todos esses aqui, até para não ficar muito extenso, né, esse review aqui, mas a gente vai pegar um exemplo, por exemplo, que é do Amorphous Memory Mark, que ele roda no macOS, e comparar com o teste do AIDA 64. Inclusive aqui, ó, acho que tem até mesmo uma comprovação do Quad Channel em funcionamento. Tinha me perguntado isso aqui na live, quando a gente demonstrou todo o processo, né, de criação, como que a gente faz para verificar isso aqui dentro do macOS, e basicamente é comparando justamente as velocidades. Se isso aqui não tivesse, né, em Quad Channel, com umas memórias aí, por exemplo, né, de 2.400 MHz, isso aqui estaria numa casa de 22 GB por segundo aproximadamente. Como está em Quad Channel, né, 4 canais de memória, e tendo todas esses 4 módulos e tudo mais, ele está aqui, ó, 58 GB por segundo de leitura e 57 GB por segundo de escrita, que são praticamente, né, os mesmos resultados de leitura e escrita aqui dentro do Windows pelo mecanismo do AIDA, que mostra, né, o Quad Channel. Então a gente tem a comprovação que está funcionando 100% aí o nosso Quad Channel. Se você tem, por exemplo, né, uma Huananzi ou qualquer outra marca de placa-mãe, mas que sejam para 2 processadores Intel Xeon, a gente também falou na live como faz todo esse processo de criação, que basicamente quer acrescentar apenas uma única cache a mais lá na sua Wi-Fi. E esses caras, eles têm suporte a Octa Channel, ou seja, 8 canais de memória. Porém, você tem que ter, né, os 2 processadores instalados, e essas velocidades elas chegam a passar, se eu não estiver enganado, se não me falhar a memória do cabeção, mais de 100 GB por segundo. Isso praticamente a gente não tem nem mesmo em DDR5. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Uma plataforma antiga, lá de 2014, 2015, né, que são os Intel Xeon, se você pegar um V4, colocar 2 processadores na placa-mãe e tiver, né, os 8 pentes de memória, você vai ter velocidades astronômicas de banda de memória comunicando com o teu processador, vai dar conta de tudo. Se você edita vídeo, se você joga dentro do Windows, enfim, vai dar conta de todo o recado quando o assunto é processamento e memória. Aí você alia uma excelente GPU, você consegue jogar seus jogos em 4K, consegue rodar tudo em Full HD, em 2K, qualidade máxima, rodar o macOS, fazer renderização de vídeo e tudo mais. Então aqui tem esses 2 resultados para mostrar umas pequenas comparações. Tem um resultado, por exemplo, aqui, ó, o o Cinebench, aqui em multicore para o macOS, e tem o Cinebench também para o Windows rodando aqui, ó. E a gente consegue ver que teve 9.100 e pouquinhos pontos para o macOS em multicore e 8.700 e poucos pontos para o Windows. Ou seja, o mesmo sistema operacional, não, o mesmo hardware com outro sistema operacional, um rodando no macOS,
outro rodando, né, o Windows, mas no mesmo setup, rodando o mesmo benchmark aqui dentro do Windows. Meu Deus! Cabeção aqui, ó, cabeção. Dentro do macOS, ele é mais proveitoso, é mais desempenho quando se fala em multicore. Em single core, 876 pontos dentro do macOS e 888 pontos dentro aí, né, do Windows, tendo, né, uma pequena vantagem no single core, mas que essa diferença basicamente a gente não vai nem perceber aos nossos olhos. Até mesmo a diferença do próprio multicore, a gente acaba até mesmo talvez não percebendo, mas a gente já vai ver um teste mais prático daqui para frente, vocês vão ver que tem uns pequenos segundos a menos de processamento quando a gente faz um render, por exemplo, dentro do DaVinci aqui no macOS. Outro teste que vocês gostam de ver, por exemplo, é o Geekbench. Então aqui eu tenho o Geekbench para o macOS. Então ele teve aí 958 pontos para single core, 7.494 para multicore. E o mesmo Geekbench na versão 5 para o Windows, então ele teve um pouquinho menos no single core e também um pouquinho menos no multicore. Novamente mostrando para a gente que uma UEFI bem configurada, um macOS bem tunadinho, funciona aí, ó, perfeitamente, não perde desempenho, porque tem gente às vezes que fala que perde desempenho rodar Hackintosh, que danifica hardware, e isso tudo é balela. Balela, isso não existe, não danifica hardware, não estressa até o hardware, e uma UEFI bem configurada está aí a prova, que o negócio funciona perfeitamente e tira até mais desempenho se comparado ao Windows, né, dentro do mesmo setup. E agora um exemplo prático, o DaVinci Resolve, eu faço um render de um projeto 4K, fiz aqui dentro do Windows, vou até dar um zoom aqui para enxergar melhor. Aqui eu acabei cortando, mas é 3 minutos e 59 em H264, outro de H264 em 4 minutos e 13, um H265, 4 minutos e 20, e depois aqui mais 2 jobs para YouTube, tanto 4K quanto Full HD, os mesmos 4 minutos e 20, 4 minutos e 23. Agora notem que para o macOS, cadê o resultado aqui? Ó? Só tem que dar um zoom, porque senão eu não enxergo, e muito provavelmente nem vocês também vão enxergar. Deixa eu trazer aqui, ó, pro ladinho aqui a gente consegue ver exatamente. Só que note que para o macOS todos os testes basicamente ficaram abaixo de 4 minutos ou até mesmo abaixo dos 4 minutos e 20 se comparado ao Windows. Aqui entra o pequeno detalhe para H265, que ele não funciona adequadamente no Hackintosh se você não tem, por exemplo, um processador, um Core i3, um i5, um i7 ou até mesmo, né, um i9, que seja até 10ª geração para ativarmos o Quick Sync, que ele auxilia o processamento gráfico na hora de fazer renderizações, timeline de Final Cut e tudo mais. Então o H265 ele acaba sendo deficiente no Hackintosh quando a gente não tem esse cenário, como por exemplo um kit X99 que a Intel Xeon não tem GPU integrada, então ele teve aí 36 minutos para fazer, né, o render, sendo que no Windows ele levou apenas 4 minutos e 20. Mas se comparado aos demais codecs, H264, o ProRes, que até mesmo não existe no Windows e que é bastante, né, utilizado dentro do ecossistema Apple, a gente teve, ó, 4 minutos e 4, 4 minutos e 9 para YouTube, 3 minutos e 59 e 3,47 para H264, que se comparado ao Windows, não vou falar que é uma diferença absurda, mas novamente, né, pontos positivos para o macOS, principalmente se você trabalha aí com edição de vídeo e faz a renderização de grandes projetos, você vai ter um tempo, né, de renderização até mesmo uns 6, 7% menor dentro do macOS. E teve agora aí, numa última live ou no último vídeo, que alguém andou me pedindo um benchmark com um cara chamado Speedometer, que é um benchmark que faz dentro do navegador. Eu particularmente não conhecia, então estou trazendo aqui nesse vídeo. E aqui ponto para quem? Será que é ponto para o macOS ou ponto para o Windows? Eu rodei aqui, ó, dentro do Safari, 166 pontos, né, dentro do Hackintosh, e o mesmo teste rodando aí dentro do Google Chrome, ele teve 190 pontos. Ou seja, nesse cenário, ponto para o ambiente Windows, né, rodando o Google Chrome. Eu também fiz esse teste aqui no Hackintosh rodando o Google Chrome, mas ele ficou em 169 pontos. Então a diferença foi relativamente pequena, independente se era o Safari ou se era o Google Chrome. Mas no macOS, então vamos arredondar aí, ó, 166 pontos, né, 176 para 190 dentro do Windows. Então isso aqui basicamente é um teste sintético. Eu particularmente não vejo diferença aos meus olhos, navegação web, sistemas e tudo mais, mas está aí mais um teste para a gente acrescentar nos nossos reviews.
Aqui a gente mata, né, praticamente o assunto de benchmarks, lembrando que todos os benchmarks e maiores informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder acessar o repositório público desse review aqui, mas passando até mesmo a falar sobre as funcionalidades, um cara chamado, por exemplo, VMware Fusion, ou até mesmo, né, ele é aí concorrente do Parallels, ele serve para a gente rodar máquinas virtuais dentro do Windows. Tem também, né, o VMware que não é o Fusion, que é o Workstation, ou o Player que roda lá dentro, por exemplo, do Windows, para a gente rodar outras máquinas virtuais dentro do Windows. Mas aqui ó, tem um exemplo com duas máquinas virtuais. Uma com o Ubuntu, vamos até dar um play nelas para vocês verem elas carregando simultaneamente. E outra aqui, o Manjaro. Vou fechar outra janelinha aqui, ó. Elas começaram a carregar. Notem que eu estou rodando elas simultaneamente. Aqui em cima a gente consegue ver, né, o uso de CPU em 25%. Inclusive, ó a temperatura, 40 graus. Isso aqui é extremamente frio. E a quantia de memória RAM, né, que está sendo utilizada. O nosso Manjaro, ele travou? O que ele fez? É tipo a apresentação da Apple, que sempre dá um probleminha. Ele travou, mas estava funcionando. Deixa eu deixar ele aqui por enquanto. Mas tá aqui, ó, o Ubuntu funcionando e funciona tudo. Ó. Inclusive, se eu abrir aqui, por exemplo, o Firefox, vou até abrir um site para exemplificar para vocês aqui, ó. Universo Hackintosh. Conhecem esse site aqui, ó? Vocês podem acessar ele. Eu tava sem internet. A minha internet voltou. Graças a Deus aí. A Liga Telecom voltou a funcionar, que eu tava já há horas sem internet. Mas tá aqui o nosso portal Universo Hackintosh. Você consegue encontrar, por exemplo, o nosso curso, que é basicamente, né, 10 módulos separados com 60 aulas. São quase do que aí 10 horas de hora-aula ensinando de como instalar um Hackintosh profissional. Tem os downloads do macOS, todos diretamente dos links da Apple. Então a gente consegue conferir ali, ó, ali embaixo. Deixa eu ver onde que tá aqui, ó. Aqui, ó, lá embaixo, ó. Se eu colocar o mouse lá embaixo não vai funcionar, mas tá lá, ó, apple.com, tudo aí, ó, macOS Sonoma, o Ventura, o Monterey, o Big Sur e tudo mais. Então tem essas facilidades aqui no portal. Tem um blog contendo, né, alguns itens e tem os nossos serviços de consultoria profissional para quem quer ter aí um Hackintosh. E notem que eu abri isso aqui dentro do Linux, uma máquina virtual dentro aí do Firefox. Mas vou fechar ele aqui, ó, vou desligar. Inclusive parece até mesmo que o nosso outro Linux, o Manjaro, eu pensei que estava travado, ele só demorou um pouquinho. Ele devia estar querendo atualizar alguma coisa aqui, ó, mas também tá aí, ó, funcionando. Não sou especialista do Linux, mas tá aí, ó, funcionando. Tem o nosso Show Applications aqui, tipo o Launchpad, né, que existe aqui dentro do macOS. Então tudo funcionando. Vou desligar aqui, era só para exemplificar máquinas virtuais, né, funcionando simultaneamente. Então elas funcionam sem problema nenhum nesse nosso dragão chinês, o vovozinho da tecnologia que dá caldo em muito setup, né, até mesmo nos dias de hoje. Outro cenário que o pessoal pergunta muito sobre o Android Studio. A gente viu que o Android Studio ele funciona, né, nos nossos Hackintoshes. Precisa obrigatoriamente ser plataforma Intel. Infelizmente, né, a plataforma AMD, os Ryzen Tosh, não funcionam por conta do item de virtualização. Mas aqui, ó, se eu for em More Actions, Virtual Device Manager, a gente viu que em setups mais novos, a API na versão 34 ela não funciona. Ela funciona somente, né, Hackintoshes até 10ª geração. Então nota que inclusive eu dei o play aqui, ó, tá terminando de startar, terminando de inicializar, mas tá aí, ó, já funcionando o nosso celular aqui, rodando o Android com a API 34, que é a última versão aí do Android, que é o nome, acho que é girafa, né, que apareceu ali, mas tá aí, ó, funcionando. Então, se você é um desenvolvedor de software e utiliza o Android Studio para desenvolver aplicativos para Google Store, Play Store, enfim, que é para poder aplicativos de celular, Android, tablet, tudo mais voltados para o ecossistema Google, também funciona 100%. Deixa eu até quitar ele aqui. Falando sobre esses simuladores, também para quem desenvolve com Xcode e precisa testar aí os simuladores da Apple, também funciona o simulador aqui da Apple sem problema nenhum. Funciona aqui, ó, vamos até carregar o iPhone 14 Pro Max. Ele funciona com todos os outros demais devices, iPad, o WatchOS, funciona o Xcode, né, para você poder, enfim, fazer todos os aplicativos, ganhar dinheiro, ficar rico, publicar lá na Apple Store, tudo certinho. Então, tá aí, ó, funcionando um iPhone. Assim que ele carregar, já vamos tentar até abrir aqui, ó, File, cadê? Opa. File, Open Simulator, WatchOS. Vou colocar aqui, ó, Watch Ultra, aquele relógio poderoso da Apple, que a gente até tentou fazer o loading dele num outro review, demorou bastante, vamos ver se aqui vai demorar ou não. Aqui pelo jeito, vamos ver, eu acho que não vai demorar. E em paralelo, vou dar aqui, ó, Open Simulator, iOS,
e vamos tentar abrir, por exemplo, né, um iPad Pro de 12 polegadas, 12,9. Notem que o nosso processador aqui começou a dar uma suada 100%, e mesmo nos 100%, olhem isso aqui, 52, 53 graus. Ele é relativamente frio, lembrando que é um processador que tem um TDP aí de mais ou menos que 135 ou 140 watts, então ele deveria ser quente, mas tá aí, 50 graus e funcionando perfeitamente. Funcionou o iPad Pro, funcionou o nosso iPhone e o nosso WatchOS. A gente já viu em outros reviews que demora. Eu testei aqui, às vezes ele demora, às vezes não demora, então eu desconfio que seja alguma coisa até mesmo do próprio WatchOS, pois eu testei no meu MacBook e no meu Mac Mini e funciona exatamente da mesma forma. Tem vezes que carrega rápido, tem vezes que carrega mais lento. Até enquanto eu falava com vocês, eu já terminou de carregar. E se comparado um pequeno reloginho, comparado a um iPhone, um iPad, ele demora mais para carregar, mas também funciona aí perfeitamente. Vamos fechar aqui o simulador. Falando, né, sobre mais itens aí, até mesmo de virtualização, muitos desenvolvedores utilizam o Docker. Vou até abrir ele aqui, vai começar a carregar aqui em cima. E ele serve basicamente, que é uma forma de a gente rodar containers dentro do macOS nativamente. Ele é uma forma, vamos dizer assim, né, para quem é uma forma mais genérica de dizer, ele é como se fossem máquinas virtuais, só que de uma forma muito mais simplória, pois ele utiliza os recursos do próprio macOS para rodar esses containers. E esses containers, existem containers de todos os tipos, de todas as distribuições Linux, aplicativos prontos, banco de dados. Vou até exemplificar aqui, vou fazer uma pesquisa, procurar por MySQL ou MySQL, né, que é um dos mais conhecidos bancos de dados aí, Vou dar aqui um run. Como eu não tenho a imagem aqui, se estiver funcionando a minha internet, vamos ver se vai funcionar. Ele começou a fazer o download, começou a baixar a imagem. Essa imagem deve ter uns 400, 500 MB. Ela roda, se eu não estiver enganado, eu ia falar Ubuntu, mas a gente viu no último review que ela roda dentro do Oracle Linux. É uma distribuição Linux criada pela própria Oracle, que é a mantenedora e proprietária do MySQL. Então, nada mais justo do que rodar dentro de um Linux formatado num container dentro do próprio dono, né, do MySQL. Aqui em Operational Settings, eu vou vir aqui e vou colocar apenas um MySQL _root _password. Vou colocar a senha Linux 123, vou dar um run e vamos ver ele criar todo o container aqui na prática. Inclusive ele começa a criar o container, começa já a inicializar, né, o nosso banco de dados, porque ele ainda não existe. E logo dentro de instantes a gente já vai ter a confirmação que ele vai estar funcionando. Reinicializou, end e tudo mais. E ready for connections. A princípio já parou, já está inicializado o nosso banco de dados. Se eu vier aqui em terminal, vou até fazer um teste aqui, cat/tc *release. A gente consegue ver que é um Oracle Linux Server Release 8.8 dentro do macOS, dentro de um container, dentro do Docker, funcionando perfeitamente. E se eu der um MySQL menos root, espaço "-p", ele pede a senha, Linux 123, está aqui, Show Databases, está aqui todos os nossos bancos de dados que ele criou automaticamente quando sobe, né, o macOS. Vou dar aqui, Create Database, colocar aqui universo Hackintosh, ponto, vírgula. Criou o nosso banco de dados, Show Databases, está aqui, universo Hackintosh, ou seja, funcionando 100% o nosso containerzinho formatado aqui com, né, o Oracle Linux 8.8 rodando o MySQL. Agora eu vou parar esse container aqui, parei o container. A partir do momento que eu paro, eu posso vir nele aqui, fazer a exclusão desse container, fazer o delete forever, e depois a imagem dele, ele ficou aqui. Então se eu quiser usar essa imagem novamente, eu posso apenas criar um container, ele já vai ter baixado esses 500 megas, ou eu posso simplesmente, né, excluir ela, deixar ela, enfim, limada aqui no nosso Hackintosh. A gente consegue ver que é um Hackintosh, né, 100% funcional. System Information, por exemplo, que é outra ferramenta que a gente consegue ver mais detalhes aqui desse Hackintosh. A gente consegue ver mais detalhes sobre o processador, número de série e tudo mais. A gente consegue ver, por exemplo, aqui em Graphics, Displays, a nossa Radeon 5500 XT funcionando 100%. Eu falei sobre o som, né, que estava funcionando, que é grande dificuldade da galera fazer funcionar nesse tipo de setup aqui. Se eu venho, por exemplo, em Sound, então aqui todas as saídas de som, por exemplo, internal speakers, estão funcionando. Se eu conectar a caixinha de som, um headphone, a gente já teve bastante feedback. Eu mostrei na live que está funcionando. Está funcionando o boot chime, que é aquele barulhinho de quando a gente liga um Apple autêntico, como por exemplo um MacBook, um Mac Mini, um Mac Pro, ele faz um plum.
que não está ligando, né, o sistema operacional, ele também faz e funciona nesse setup aqui perfeitamente. Enfim, tá todo o setup aí funcionando. Ó, mostra o nosso NVMe. Se tivéssemos, por exemplo, uma plaquinha aí, uma PCI com uma Thunderbolt, por exemplo, uma Gigabyte, aquelas Maple Ridge ou até mesmo uma Titan Ridge, a gente consegue colocar nesse setup e trazer, né, o suporte a Thunderbolt. Enfim, um Hackintosh 100% funcional, extremamente barato e que você consegue montar aí, se você assistir a nossa live, que eu deixo nos cardzinhos ou deixo aqui embaixo na descrição, e que ela está disponível para os nossos membros, que custa menos do que uma Coca-Cola. E isso que assim, é R$ 7,99 ao mês, para você consumir literalmente muitos, mas muitos conteúdos. Eu falei sobre os repositórios, então eu vou deixar esse link aqui para vocês, que tem todos os testes e informações sobre esse setup aqui, que é um link público, vocês podem acessar. Aqui a gente consegue ver, né, o macOS Ventura 13.5.1, o OpenCore, a versão, né, 0.94, que é a última versão disponível. Quando que eu estou liberando isso aqui? Ó, dia 21 de 8 de agosto, né, de 2023. Aqui tem toda a especificação desse Hackintosh. Funciona tudo e aqui todas as peças para vocês comprarem, quem, né, quiser comprar e montar um Hackintosh igualzinho esse aqui. Lembrando que se você montar um igual esse aqui, você também pode solicitar a cópia dessa EFI e ela está disponível para os membros Hackintosh VIP aqui do canal, uma cópia por mês. E se você quer, né, a EFI prontinha, eu vou te mandar a EFI para você se tornar membro VIP, solicita lá pelo nosso e-mail consultoria@universohackintosh.com.br. Manda, né, a evidência, o print que você é membro Hackintosh VIP aqui do canal e eu mando a cópia para você de toda a CFI prontinho para você colocar no pendrive, colocar a imagem de recovery e instalar rapidamente o seu macOS. Agora, se você tem outro setup X99, independente se é Xeon V3 ou V4, mas outra placa-mãe que não a Huanan Z, aí eu recomendo que você assista a live. A live você consegue encontrar aqui no nosso canal, lembrando, né, que tem que ser membro aí, Hackintosh genuíno, que é menos que uma Coca-Cola. Você vem aqui na guia assinatura e olha quantas lives que a gente tem ensinando a fazer, né, do zero ao Hackintosh. Tem com Intel de 10ª geração, tem Intel de 11ª, tem X99, que é essa última live que a gente transmitiu aqui, ó, compatível com o Ventura e com o macOS Sonoma, e é um Hackintosh perfeitamente redondo, 100% funcional. Tem aqui 10ª geração, tem, enfim, AMD Ryzen 7000, tem mini PC, que inclusive esse mini PC está à venda. Enfim, tem muito conteúdo, são muitas horas que você consegue consumir pagando apenas R$ 7,99. E a cópia desse repositório, então ela é pública com os benchmarks e tudo mais, mas a EFI é somente para membros VIP. E Gabriel, quanto custa montar uma máquina exatamente igual a essa aqui? Ó? Vamos até abrir os links aqui. Eu também tenho essa leve curiosidade, porque acabei não somando, mas vamos ver aqui, ó, placa-mãe. Essa placa-mãe é a melhor placa-mãe que tem para X99, se falando aí de AliExpress. 497. Quem é das antigas, lembra que essa placa-mãe custava aí seus 700, 800 reais. Então aproveita que o preço está extremamente barato. Processador aí, ó, 148 reais. Isso aqui, um processador com 8/16 é extremamente barato. Muito, muito barato. Que processador que você compra por menos de 150 reais? Eu acho que nenhum. Mas tá aqui, ó, placa-mãe processador 645. Mais uma plaquinha de vídeo para comportar o nosso macOS, uma plaquinha de vídeo boa, RX 5500 XT com 8 GB de VRAM, mais 562. Deu já R$ 1.200. Placa-mãe, processador e placa de vídeo. Falta aqui ainda o nosso bom e velho NVMe, apenas R$ 125. E sobrou e falta ainda a nossa plaquinha de som, que é a plaquinha de som, não, a placa de Wi-Fi, que é para trazer toda a cereja do bolo, AirDrop, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, apenas R$ 170. E eu vi que faltou uma coisa aqui. Faltou uma coisa. Eu não coloquei o link das memórias, não? Eu vou atualizar depois que eu finalizar esse vídeo aqui colocando as memórias, mas as memórias 32 GB aí, 4 pentes de 8 GB, vão custar em média aí seus 300, 350 reais. Então é um Hackintosh que se monta aí por menos de R$2.000. Você pode comprar direto desses links aqui. Lembrando que eu vou atualizar, vou colocar ali o link das memórias. Quando a gente fala de memórias, vou colocar um link que tem todos os anúncios de memórias. Então tem memória de 4 GB, de 8 GB, de 16 GB, de 32. Você pode montar essa máquina aqui, né, com Quad Channel, aí com 128 GB de RAM.
e você vai pagar extremamente barato nessas memórias e vai ter um Hackintosh de excelente custo-benefício e que roda perfeitamente o nosso bom e velho macOS Ventura e futuramente, né, o macOS Sonoma. Então era isso que eu queria trazer para vocês, todo esse review, mostrar esse refresh, nessa atualização aí com o kit X99 que vocês sempre me pedem. Agradecer ao Marco que me trouxe, né, esse setup aqui para a gente fazer alguns serviços e a gente poder fazer, né, tanto a live quanto esse review para vocês. Espero ver vocês em breve nos próximos vídeos, nas próximas lives, lá no nosso curso de como instalar um Hackintosh profissional. Então é isso, valeu, falou, fui!